Marção, eu quero trazer agora, de forma gravada, uma conversa que eu fiz com a professora Lenir. Fiz questão de conversar com ela porque ela traz uma reflexão importante a respeito do futuro da educação. Ela não pôde participar porque hoje, inclusive, ela está ministrando aula num módulo de pós-graduação. Professora Lenir, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a professora Lenir Luft-Schmitz, coordenadora pedagógica do Centro Universitário FAG da cidade de Cascavel, no Paraná. Com grande satisfação, estou aqui para participar deste evento do Top de Gestão. O nosso bate-papo aqui, nós iremos abordar a temática do futuro da educação. A educação nesse cenário tão complexo o qual nós estamos vivendo. O que nós estávamos vivendo antes de entrarmos na pandemia? Era um normal ou uma normose? Peço para você ficar aí com essa pergunta e ao final estarei retomando aqui com você. O que vivíamos antes da pandemia? Era um normal ou uma normose? Fica aqui a pergunta e vamos refletir juntos. O nosso propósito aqui, seguindo a discussão do livro Mundo 6.0, o qual tenho a grata satisfação de escrever um capítulo em conjunto com o professor José Nascimento, é refletirmos o cenário de evolução da educação, passando pelo contexto da educação 3.0, 4.0, 5.0, até chegarmos à proposta dessa obra, que é a educação 6.0. Para os mais céticos, enfim, que não se apegam tanto a conceitos, é óbvio que certamente estão pensando, por que estabelecer conceitos estanques na educação? E a nossa proposta aqui não era estabelecer esses conceitos de forma definida, mas sim percebermos que é uma evolução constante. Por isso que eu trago aqui, na ilustração, a imagem dessa espiral em contínua evolução. Antes de definirmos cada um desses conceitos da educação, eu quero recordar aqui os momentos que nós vivenciamos durante esta pandemia. Todos nós, estudantes, professores, familiares, de alguma forma, tivemos o desafio nesse biênio 2020-21 de buscarmos a vivência desse cenário da educação. Foram 2 anos que estão sendo muito desafiadores. Neste cenário, nós, professores, temos o desafio de olhar para o futuro e vermos que nós já não temos uma educação tão planejada como nós a tínhamos. Nós estávamos habituados a planejar semanas, aulas, semestres, anos letivos e que iam acontecendo de acordo com esse planejamento. Após o início da pandemia, o nosso planejamento não pôde ser executado da mesma forma. Então, a educação que estava habituada a ter um olhar muito para o presente, um planejamento definido e muito voltado para o passado, acabou tendo uma dificuldade de pensar esse futuro. Então, como desenvolver essa educação não tendo clareza desse futuro? Essa é um pouco da reflexão que nós vamos fazer aqui. E para isso eu convido você a mergulhar comigo numa sala de aula tradicional. Lembra uma sala de aula que você estudou, em que você sentava com as classes enfileiradas? É o chamado a sala de aula da educação 2.0. Qual era a lógica dessa sala de aula? Esta sala de aula, ela foi criada para que professores e estudantes se preparassem para o mercado de trabalho. E qual era o objetivo do mercado de trabalho? Formar mão de obra. Este era o objetivo da sala de aula Educação 2.0. A mesma lógica da era industrial foi reproduzida nas salas de aula. A evolução seguinte, nós temos a educação 3.0, 4.0 e 5.0, representada aqui nesta imagem por uma sala de aula mais inovadora. Qual é o contexto da educação 3.0? É um contexto onde nós começamos a ter mais colaboração, é um contexto onde os estudantes vão à sala de aula para aprender, discutir o conhecimento, não somente decorá-lo. Na educação 4.0, nós temos a chegada do contexto digital, da tecnologia.
e na educação 5.0, as competências socioemocionais, que agora estão sendo muito faladas por conta da implantação da BNCC. Então, neste cenário, nós passamos a ter uma educação mais inovadora. E a educação 6.0, que nós estamos propondo nessa obra do Mundo 6.0, é uma educação que vai ser a convergência desses três modelos, da versão mais colaborativa, trazendo a tecnologia e englobando também as competências socioemocionais. Como vai ser construída essa educação? Vai depender da visão empreendedora, criativa e inovativa dos professores, dos pais e dos estudantes. E é neste movimento que nós vamos estar desempenhando o nosso trabalho. Nesse contexto, é muito importante nós olharmos para as tendências do futuro. E aqui uma referência fundamental no nosso país para discutir as tendências de futuro, sem dúvida, é a futurista Martha Gabriel. A Martha Gabriel é uma cientista que nos inspira com os seus estudos de futuro muito antes da pandemia. E agora, em janeiro de 2020, ela lançou na revista HSM um artigo onde ela aborda essas tendências do futuro. E ela traz essa ilustração que eu compartilho aqui com vocês, mostrando que quando nós temos um evento inesperado, como é o caso da pandemia, nós temos uma mudança de rota. Então, o cenário possível que poderia acontecer em 15, 20 anos, ele passa a acontecer em 5 anos. E por isso, nós vamos ter uma aceleração desses modelos da educação, dessas tendências que eu acabei de comentar para os professores. Então, como fica a evolução da educação? Lembram dos conceitos? A educação 3.0, ela se torna mais colaborativa. A educação 4.0 traz o modelo, traz os elementos da educação digital. E que nós, professores, agora no contexto da pandemia, todos os estudantes e pais, de alguma forma, vivenciamos com muito mais intensidade. A educação 5.0, ela investe no autoconhecimento, ou seja, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Essa educação, ela passa a ser muito relevante agora no contexto pós-pandemia, principalmente olhando o cenário atual que nós vamos ter. E a educação 6.0 é essa educação que vai convergir esses três modelos, trabalhando o que nós chamamos de transhumano, essa convergência entre o digital e o humano, o que vai ficar para o ser humano e o que vai ser dominado, digamos assim, pela inteligência artificial. Nós sabemos que a inteligência artificial vai trazer muitas mudanças no mercado de trabalho. E é nesse contexto que apostamos neste surgimento, nesta evolução da educação. O que vai ser humano, o que vai ser do contexto digital, quem viver, verá, né? Com certeza. Então, a pergunta que fica, como nós, professores, vamos construir este equilíbrio? Dentre essa sala mais tradicional e uma sala de aula mais inovadora. E para trazer este equilíbrio, nós abordamos no capítulo em que conversamos sobre a educação digital, FIG digital, nós abordamos o conceito de ambidestria pedagógica. O que é o conceito de ambidestria pedagógica? Pessoa ambidestra é aquela que utiliza as duas mãos. Então, da mesma forma, nós trazemos esse conceito que já era utilizado na área organizacional para o contexto educacional. Então, o professor que vai se valer da ambidestria pedagógica, ele vai fazer a transição por esta evolução da educação, trazendo os elementos mais tradicionais, os elementos que foram de referência, mas também trazendo os elementos inovadores. E desta forma, ele vai procurando construir um equilíbrio dentro desse cenário educacional.
Para ilustrar isso, eu trago aqui um caso que aconteceu na pandemia. Não sei quem aqui está me acompanhando, se viu o caso do Jeremy, que foi um fotógrafo de Nova York, que no início da pandemia, ele teve uma situação muito inusitada. Estava lá em casa, não podia trabalhar, e ele viu a sua vizinha dançando na sacada de casa, e ele teve a ideia de enviar um recado para a vizinha dele através de um drone. Então, ele enviou pelo drone o seu número do WhatsApp para ele poder se comunicar com a vizinha. Através desse contato que ele fez com o drone, eles começaram a namorar. Então lá tem a história dele, né? Quem tiver curiosidade pode procurar na internet. Eles fizeram um jantar, cada um no seu jardim, né, da sua casa. E não satisfeito com isso, o Jeremy quis ir ao encontro da Tori, a sua namorada. E aí ele teve a ideia de pegar um balão inflável, né, colocar, se encher transparente e ir. Essa história aconteceu em março de 2019, quando ainda nós não tínhamos os protocolos da Covid, não tínhamos o cenário de todo cuidado, clareza de como, né, os protocolos de cuidado que nós temos no momento. Então isso foi a saída que ele encontrou para se encontrar com a Tori. Vejo que os dois estão de luvas, né? O que essa história do Jeremy pode inspirar para nós no contexto da transformação digital, no contexto educacional? Vamos prestar bem atenção que no final eu retomo com vocês. Essa história é muito inspiradora e ela mostra o quanto nós, profissionais da educação, estudantes, pais, toda a sociedade em geral, temos o desafio de construir essa perspectiva digital. O que é o digital? O digital integra a experiência do físico com o digital. Durante a pandemia, nós tivemos uma intensidade de momentos com a interação mais digital. E aos poucos, nós começamos a sentir falta daquele momento presencial. Assim como o Jeremy sentiu falta de ir ao encontro da sua namorada. Nós, professores, os pais e os próprios estudantes sentiram falta de, nesse momento, estar em contato com os seus colegas e com os seus professores. Então, como vai ser essa educação do nosso tempo? Quando nós olhamos à nossa volta, que educação vamos construir nesse cenário pós-pandemia? Nós vemos aí um mundo mirando para as descobertas de viagens em outros espaços, né, constantemente, viagens espaciais, propostas de turismo, enfim, mas a gente sabe que há todo um interesse econômico por detrás dessas viagens. Ao mesmo tempo, nós nos deparamos com o planeta Terra, com graves problemas ambientais, sociais, pessoas passando por necessidades, inclusive de atender as suas necessidades básicas de alimentação, né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade grande do ser humano de equilibrar e atender às suas necessidades. Por conta de toda a evolução que nós temos, as pesquisas mostram que as pessoas estão cada vez mais infelizes. E, nesse contexto, nós precisamos encontrar o equilíbrio enquanto seres humanos. E aí eu trago aqui dois indicadores que mostram a necessidade que nós temos de fazer essa referência. Um é o PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto, baseado nos dados de quanto as nações produzem e quanto evoluem. E o FIB. O FIB é um indicador que está sendo utilizado por alguns países para determinar essa valorização, este olhar para a valorização do ser humano, ou seja, a felicidade interna bruta. O que vai determinar a educação do futuro, eu acredito que vai ser uma convergência entre esses dois movimentos. Até este momento, a educação ela priorizou muito o PIB, ou seja, as pessoas escolhiam uma profissão, principalmente no ensino superior, em função do reconhecimento que essa profissão tinha, e principalmente financeiro, e não em função do que esta profissão, da satisfação que esta profissão pode te dar. É claro que existem pessoas que escolhem em função da satisfação. Eu estou falando aqui de uma tendência geral, de uma visão de forma geral que a sociedade tem. Então, a educação do nosso tempo, ela precisa de fato voltar esse olhar para o ser humano e construir esse equilíbrio. É essa perspectiva transhumana que nós apontamos neste livro do Mundo 6.0.
O ser humano enquanto sua transcendência, o ser humano enquanto um ser em evolução que precisa evoluir, se desenvolver e buscar o seu equilíbrio, cuidando do seu planeta e também, claro, prestando atenção à sua volta. O que nós descobrimos neste momento é que, como nós temos uma tecnologia fora de nós, que vai nos ajudar a encontrar o nosso equilíbrio, nós também temos uma tecnologia dentro de nós, que vai nos ajudar a trazer satisfação e bem-estar. E é nisso que a educação do nosso tempo precisa investir. Então, essa educação do futuro é essa educação que vai trabalhar a convergência entre o digital e a evolução humana. É nisso que nós apostamos. As sementes que nós estamos lançando hoje é que vai determinar a construção dessa educação do futuro. Então é muito importante, você que me acompanha, quais são as sementes que você está lançando hoje e que vão te ajudar a construir essas perspectivas para o seu futuro. Um futuro mais humano, mais equilibrado e, por que não, mais feliz, que é o que todos almejam. Eu trago também aqui uma contribuição do Douglas Engelbart, muito curioso. Se nós tivemos possibilidade de ter aulas durante a pandemia, nós devemos muito a esse grande pesquisador das tecnologias e toda a sua equipe que trabalhou com ele. O professor Douglas, ele mostra que as tecnologias, elas vão simplesmente amplificar as habilidades humanas. Então, aquele debate, como que vai ser? A tecnologia vai substituir o professor? Não, a tecnologia vai amplificar as habilidades e competências docentes. Nós percebemos nessa pandemia o quanto é importante a mediação do professor, o quanto nós sentimos falta do contato físico, do estar próximo, do estar convivendo, interagindo e aprendendo uns com os outros. Então, isso vale para todas as áreas. Nós não vamos ter substituição de pessoas, vamos ter uma amplificação de habilidades. E neste cenário, a educação passa a ser primordial. Mais do que nunca, nós vamos precisar investir no desenvolvimento de competências e das habilidades humanas para podermos amplificar essas nossas competências. Então, vem aqui o que nós propomos e abordamos no capítulo do livro, a Educação 6.0. A Educação 6.0, então, é essa educação pós-digital, em que vai trazer esse equilíbrio entre o que será tecnologia e o que será humano. O professor, ele vai ser o mediador lá da Educação 3.0, aquela educação colaborativa. Ele vai integrar o papel de tutor, que ele trouxe lá do contexto da educação digital. Ele vai integrar o papel de orientador, que ele trouxe do contexto da educação 5.0, que é das competências socioemocionais, aonde não basta somente dar conteúdos, mas também prestar atenção no desenvolvimento humano do nosso estudante. Mas ele também, no contexto da educação 6.0, ele vai ser um mestre de si. Ele vai ser aquele professor que já desenvolveu as suas competências e habilidades. E aí ele vai conseguir fazer esse processo com seu estudante. Então, esse professor é alguém que vai investir muito no seu autoconhecimento e por isso ele vai ter condições de estar nesse movimento que a gente chama de contínua aprendizagem, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E ao mesmo tempo, estimulando o desenvolvimento das competências, dos valores, dos hábitos e das atitudes. Por isso que ele precisa ser um mestre de si, porque ele desenvolveu essas competências, esses hábitos, os valores, as atitudes que são importantes no novo cenário da educação, um cenário que procura equilibrar o desenvolvimento, respeitando o planeta, respeitando o entorno e também tendo atitudes mais coerentes de respeito com o ser humano. Então, professores, o Celso Antunes diz que ele não vê que quem vai sobreviver vai ser um professauro, né? Então, trouxe aqui a ilustração de um dinossauro, né, que mostra que não é o mais forte que sobrevive,
Então, se fosse o mais forte, quem estaria falando aqui com você seria uma dinossauro, e não é. Então, a era dos professauros, ela está sendo deixada para trás. O que nós, profissionais da educação, seja você um profissional de uma empresa, seja você um pai, seja você um estudante, precisa levar em conta é que nós somos os mais adaptáveis que sobrevivem. E aí eu trago aí a ilustração, né, do flamingo para mostrar que o profissional do futuro, o professor do futuro, é esse profissional que vai honrar a sua história, reconhecer a sua trajetória e sim, ele vai ser um profissional mais amoroso, mais equilibrado e mais feliz. É isso que nós almejamos. Então, aí eu retomo a nossa pergunta. Lembra que eu comecei perguntando? Nós estávamos vivendo um normal ou uma normose antes da pandemia? O normal é uma situação que para nós parece normal, mas que se ela for olhada bem de perto, ela tem uma situação de anormalidade ou uma virose. E aí, nesse contexto, quem discute essa temática é o professor Roberto Crema, da Universidade da Paz. Ele mostra que o que nós estávamos vivendo não era um normal, e sim uma normose. Nós tínhamos uma ilusão de ser uma normalidade, mas ela era uma normalidade disfarçada por uma ótica neurótica, né? Ou a normose, como ele chama. Neste contexto, é desafiador nós percebermos o quanto nós precisamos estar olhando na nossa condição humana, no nosso entorno, nas nossas organizações, nas instituições de ensino, para procurar construir este chamado novo normal, com mais referência, com mais equilíbrio e que de fato a gente possa trazer relações mais felizes. Como eu falei, o FIB, né? Felicidade interna bruta. Olhar para a nossa nação, inclusive, para prestar atenção em como está o nosso nível de felicidade. E para quem tem curiosidade, os estudos realizados aqui no Brasil, que são referência neste movimento do PIB e do FIB, trazendo um contraponto a somente a lógica de evolução capital, é a doutora Susan Andres. Ela coordena um espaço chamado Visão Futura em São Paulo e quem tiver curiosidade de conhecer, vale muito a pena. Para encerrar, eu quero retomar aqui o caso do Jeremy, lembra? Aquele fotógrafo lá de Nova York que foi ao encontro da sua namorada, né? E assim como o Jeremy não se contentou durante a pandemia em ficar na bolha, eu acredito que ninguém de nós se contentou em ficar trabalhando somente em casa ou ficar estudando somente em casa. Todos nós, nesse segundo semestre de 2021, estamos com muita ansiedade para sair da nossa bolha, ir para a escola, ir para a instituição de ensino, ir para a empresa, ir para os espaços, nos encontrarmos. E aí, de fato, inspirada no Roberto Crema, eu trago aqui a ideia do encontro, estabelecer esse encontro digital. Nós vamos trabalhar tudo o que é possível dos recursos digitais, mas nós temos integrado a isso o momento da presença física, que é a integração do digital com o físico. E por isso é um conceito desenvolvido aí pela área do marketing, que é chamado de FIGItal ou Figital. Este movimento de evolução, nós aqui do Centro Universitário estamos muito atentos e procurando trabalhar junto aos professores, aos estudantes, à comunidade local e regional. A FAG possui uma estrutura muito ampla no seu campus, de laboratórios que possibilitam uma interação muito especial. E durante a pandemia, nem sempre foi possível nossos estudantes estarem no campus. Agora, neste momento, nós estamos tendo a oportunidade de retomar e fazer essa interação. Estar no campus, colocar a mão na massa, fazer as vivências de laboratório. E mais do que isso, o nosso campus está sendo transformado num grande habitat de inovação. Neste ano, a instituição nomeou aqui um diretor de inovação. E que esse diretor tenha incumbência junto com toda a equipe, as nossas pró-reitorias, de trabalhar esta inovação na instituição. E a partir deste movimento, fazer com que a educação de fato se transforme para atender às necessidades de evolução do nosso tempo.
Trago também aqui a imagem dos nossos mantenedores, porque quero destacar aqui a importância de buscarmos a evolução da educação, trabalhando o equilíbrio entre as diferentes gerações. Então, nós temos o nosso fundador, o seu Assis, a dona Jaqueline, a Aline, que agora já é neta do seu Assis, e é justamente nesse equilíbrio entre as diferentes gerações que nós vamos construindo este movimento de educação. A Aline que constrói o diálogo com as pró-reitorias e com todos os coordenadores e todos os setores da instituição, para que a gente possa, de fato, trabalhar este habitat de inovação na nossa instituição. E finalizo aqui agradecendo esta oportunidade. Sou muito grata ao José Nascimento pela parceria. Super indico que vocês adquiram o livro, leiam. É uma oportunidade muito especial de gerar muitos insights. Ele é um livro para você anotar, é um livro para você se inspirar, para você fazer as suas anotações, e que nós todos, professores, pais, estudantes, líderes das organizações, possamos, de fato, buscar este mundo da educação 6.0 e, quem sabe, transmutá-lo. Porque eu acredito que, no mesmo movimento que nós vamos ter alguns trabalhando o cenário da educação 6.0, nós já vamos ter um grupo evoluindo para o 7.0, que sim, é um movimento muito mais transcendental, muito mais aberto. Então, eu encerro aqui deixando essa pergunta. Como eu, como você, como nós queremos fazer parte desse movimento de evolução da educação?